A Igreja não pertence a este mundo. A Igreja não é uma instituição do homem, mas a plena união do céu e da terra, de Deus e o homem. E tem o seu início bem antes da fundação do mundo, quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo contemplavam e amavam toda a criação. Porém, tendo criado e superado a vida ao homem, Adão, a quem foi concedida a honra de administrar toda a obra que Deus fez, copartícipe da governação de toda a criação como imagem de Deus, começando no paraíso que Deus plantou no alto da terra, caiu na tentação de uma criatura maligna, o diabo, e transgrediu contra Deus e ao seu mandamento, que não comesse do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. E, portanto, não pôde mais usufruir da missão que detinha. Eis então que a morte no mundo entrou. Mas Deus não desiste. Ao longo de todos os séculos, defronte de todo o alastrar da maldade humana, o Senhor sempre e prontamente apresenta um meio de saída desse estado caído, pelo qual o homem acha a possibilidade, através da sua liberdade, inata à imagem de Deus, de restabelecer a união perdida que tivera com Deus no paraíso. Eis então as diversas prefigurações da Igreja, antes de se revelar na sua plenitude: a Arca de Noé, a sarça ardente, a Arca da Aliança, a Lei de Moisés, o Templo de Jerusalém. Todos estes são exemplos magníficos da Igreja prefigurada. Deus estabelece um pacto com certo povo, os hebreus, a partir do qual revelar-se-ia a todas as nações da terra pela sabedoria, virtude e conhecimento que transbordassem do reino deste povo, tendo a sua origem diretamente do Deus vivo. Porém, nova e recorrentemente, o homem afasta o olhar da alma de Deus e vira-se aos caprichos do seu coração e outros deuses. Os anjos, servos do diabo, que se rebelaram contra Deus e anseiam por se apoderar da sua criação. Eis que então o Senhor opera a perfeita solução. O Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus vivo, em perfeita concordância com a vontade do Pai, despe-se da realeza do seu lugar alto, acima da criação e de qualquer obra, e encarna no seio daquela que mais se achou, através do Espírito Santo, em toda a humanidade, no seio da toda santa e sempre Virgem Maria. Tornando-se homem, sob o nome de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, esperado pelos hebreus, cresce e vive uma vida inteiramente humana, sem deixar a sua divindade, e ensina o caminho que o homem deve tomar a fim de chegar à comunhão perdida que tivera no passado, à vida eterna com a Santíssima Trindade, não só como imagem, mas à semelhança de Deus, tal como foi criado. Cresce, vive e morre como o único sacrifício pela transgressão do homem, desde a primeira até à última, a quando a consumação dos séculos. Morte pelo próprio povo que o esperar, por mais uma vez insistir em não compreender a derradeira missão e propósito que Deus tem para com o homem. Eis que o diabo e os seus anjos se regozijam num momento pela vitória. Mas eis que o inesperado se revela. Pois Jesus, o Cristo, morrendo como homem, mas vivendo como Deus, é ressuscitado dos mortos e quebra os portões do inferno onde jazem os mortos e vence o poder que a morte detinha no mundo. Jesus Cristo vence, pois é Deus, e a Deus nada o pode conter. Eis que agora Deus deslumbra a toda a criação com o momento em toda a eternidade da sua vitória. Eis então que desde a sua vida, morte e ressurreição, Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo vencido o diabo e os poderes malignos que o não podem conter, revelou-se ressuscitado aos apóstolos e seus discípulos, confirmando a força e poder da fé no seu nome,
como cura de todo o pecado e todo o mal, testemunhada pela pedra do apóstolo São Pedro, que é a firmeza da sua fé na rocha, que é Cristo, a cabeça da Igreja. E após subir aos céus de volta à sua majestade, funda a sua Igreja no dia de Pentecostes, a quando a descida do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a todos os apóstolos, tal como Cristo lhes prometera, a fim de espalharem o Evangelho, a boa nova que Cristo pregou, até aos confins do mundo. Eis que desde então a Igreja é preservada no ensinamento que Cristo ordenou aos apóstolos, aos quais sucedem até hoje todos aqueles que ininterruptamente mantiveram este ensinamento que forma a santa tradição da Igreja, sempre guiada pelo Espírito Santo ao longo dos séculos, testemunhada pelos santos mártires, estabelecida pelos concílios ecuménicos, defendida pela sabedoria dos santos padres e guardada por todos os santos que jazem no seio de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja, o corpo místico de todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seguem a tradição da Igreja, imutável, tal como aquele que a concebeu. Eis que desde então a Igreja segue o seu caminho estreito da verdade e da vida, a fim de restaurar a fé perdida por Adão no paraíso, agora reafirmada em Cristo Jesus, o novo Adão, matando o homem velho no batismo e reerguendo o homem novo, como nova criação em Cristo Deus. Eis a cura total do homem, restabelecendo a sua relação e comunhão com Deus, a fim de nos tornarmos partícipes da sua glória no reino dos céus, livres das paixões deste mundo, perpetradas pelo diabo e os seus anjos, que nos querem retomar ao nada de onde viemos, privando-nos da salvação que Deus nos apresentou. Eis que agora, livres das correntes do poder do maligno e restabelecidos na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, a sua salvação é testemunhada durante a sagrada liturgia, o ritual onde o céu toca na terra. Aqui Cristo cumpre de forma intemporal o seu sacrifício para a salvação do homem, onde oferece o único alimento que preenche o género humano, a Eucaristia. Os seus santos, preciosos e veneráveis corpo e sangue são oferecidos gratuitamente pelo Deus vivo, a fim de comparticiparmos na sua vida eternamente. E é com o poder e a força deste alimento da Sagrada Eucaristia que de livre vontade nos aproximamos mais da semelhança do Deus vivo e restauramos a glória da imagem de Deus que nos foi insuflada no início da criação. É na Sagrada Liturgia que exultamos em ação de graças pelos bens que nos são gratuitamente oferecidos. Aguardamos sempre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá julgar o mundo, e a todos, de acordo com as suas obras. No Lusitana Ab Oriente, somos um canal composto por ilustres jovens lusitanos com a vontade e o empenho de divulgar a ortodoxia da verdadeira Igreja de Cristo através da nossa bem-amada língua portuguesa e ser motivo de espalhar a verdade imutável e ininterrupta pregada pelos apóstolos em terras portuguesas e, porventura, em toda a Espanha. Aqui iremos empenhar-nos na sua divulgação em todo o tipo de conteúdo, em todo o tipo de formato. Opiniões, reações, podcasts, entrevistas, curta duração e muito mais. A Igreja em terra hispânica, antes da ruptura entre Ocidente e Oriente, tanto em Portugal como na restante Espanha, é detentora de uma história tanto rica como resplandecente em todos os seus testemunhos, mártires, doutores, santos. E é o nosso dever mostrarmos o amor vivido por estes testemunhos, muito diferentes da Igreja que se desenvolveu após o cisma entre Roma e as restantes jurisdições da Igreja de Cristo. Neste canal veremos o extremo ocidente, das afamadas praias ocidentais lusitanas, a aproximar-se cada vez mais da Igreja Ortodoxa, já restaurada em Portugal e nas Espanhas, aguardando agora em obras e oração o momento solene do regresso à sua autocefalia e independência que outrora deteve no Oriente Celeste. Esta é a Igreja de Cristo. Esta é a Igreja Ortodoxa. E este é Lusitânia Ex Oriente, o canal onde Cristo, a sua Igreja Ortodoxa e o povo lusitano de novo se encontram.